Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, obrigado por mais uma vez estar conosco. Em seu nome, queria que o senhor mandasse um abraço para Carol, que sempre é muito atenciosa, é uma das suas assessoras. Boa tarde, senador, seja bem-vindo. Muita gratidão, uma honra estar participando mais uma vez com vocês aqui da 94 FM, do Rio Grande do Norte, essa terra que eu tenho tanto apreço, né? Vizinho ao nosso estado. E eu quero mandar um abraço não apenas para a Carol, que nos possibilitou fazer essa conexão aqui, mas também para todos vocês, Sêmio, Luiz Henrique, Giovanni, nesse momento histórico que a gente está vivendo, véspera de um evento cidadão, né, que está mobilizando de norte a sul, de leste a oeste do país, uma manifestação pacífica que vai repercutir pelas futuras gerações. Estou indo à rua amanhã, sem subir em palanque, como cidadão, não como senador, mas com o objetivo de defender um pilar da nossa democracia, que é a liberdade de expressão, para que os nossos filhos e netos não passem por esses perrengues que a gente está passando aqui hoje, né, com uma escalada autoritária desproporcional dos tribunais superiores do Brasil, especialmente o STF, que vem barbarizando, que vem aí tendo atitudes de intimidação com cidadãos de bem, e isso a gente não pode permitir, tem que responder de forma pacífica, ordeira, respeitosa, mas mostrando que o povo brasileiro está unido e que não aceita esse tipo de imposição e que quer o jogo dentro das quatro linhas, que quer que o Senado faça seu papel, porque tudo isso que está acontecendo, essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros, né, vale a pena ressaltar, é pela omissão, pela covardia do Senado Federal, que em 132 anos de república, praticamente, não analisou um pedido sequer das dezenas que são engavetadas aí, que estão engavetadas na mesa do presidente do Senado, de impeachments de ministros. Então, como o Senado não cumpre o seu papel, acontece essa desordem que a gente vê aí institucional, mas que eu espero que amanhã, uma das pautas que o povo do Rio Grande do Norte, que o povo brasileiro leve para as ruas, seja também, além da liberdade de expressão, que é a primordial, a questão aí de que o Senado cumpra seu papel. E hoje é um dia que eu estou conversando com vocês, mais que especial, porque o fim do foro privilegiado, que já foi aprovado pelo Senado, acredite se quiser, está há 1000 dias, repito, completa hoje 1000 dias que essa trava, esse mecanismo da corrupção no Brasil, né, da impunidade, está na gaveta do presidente da Câmara. No dia que a Câmara votar isso e acabar com o fim do foro privilegiado, aí nós vamos ter um país onde a justiça vai ser para todos, vamos sair das garras ali do Supremo, de um poder ficar protegendo o outro, e eu acho que as coisas vão começar a melhorar nesse país. Senador Girão, aqui quem fala é o xará do seu filho, Luiz Henrique, boa tarde. É importante conversar com o senhor. Logo na primeira já responde 3 perguntas, então aí já facilita a vida do entrevistador. Senador Girão, eu quero falar da CPI da Covid. Se o senhor, nos seus mais recônditos sonhos e pesadelos, imaginaria que o trilhar desta CPI deu no que deu. Eu me refiro à CPI porque estamos a viver os últimos dias, graças a Deus, deste circo. O senhor surpreendeu o senhor ainda, porque o senhor está lá, dentro lá todo dia, ouvindo um monte de gente e tal. Surpreendeu? Foi além da expectativa? O que vai dar essa CPI, senador Girão? Luiz Henrique, essa CPI, ela cansou o povo brasileiro pelas agressividades dela, né, pela parcialidade dela. Você vê que o relator tem um filho que é governador, só aí já se vê a esculhambação que né, assim, como ela foi formatada. Outra coisa, ela rendeu aí 3 presidenciáveis, né? Olha só, a prova de que é um instrumento politiqueiro, que sempre foi com intenções de antecipar o calendário eleitoral. Hoje você tem aí 3 presidenciáveis. E o relatório, a gente já sabe,
né? Antes de começar a CPI, muitos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito já diziam quem era o culpado e quem era o inocente nessa pandemia. Então, é um resultado contaminado pelo ódio, né? Você vê ali um discurso de ódio o tempo inteiro da cúpula da CPI, com narrativas querendo impor goela abaixo dos outros senadores que ali estão, independentes, e alguns governistas também. Eu me considero, pelos atos e pelos requerimentos e pelas posições públicas, um independente ali dentro, e a gente vê que ela está rodando em círculos, né? Está patinando o tempo todo, finalmente está acabando, isso é muito importante, felizmente acabando, porque ninguém aguenta mais aquilo faz mal, né? Inclusive para a saúde das pessoas, quando vê aqueles discursos assim, enveredando pelo caminho ideológico o tempo todo, no espetáculo, de uma forma assim nefasta mesmo, sem responsabilidade com o povo que está com fome, que está desempregado, que está vendo os preços subir do feijão, da gasolina e tudo, e o pessoal não está nem aí. O objetivo deles não é fazer reforma, não é buscar soluções, o objetivo deles é construir um projeto de poder para 2022 agora, né? Então, por mais que eu tenha, e eu já deixei isso claro para vocês em outras entrevistas, algumas restrições ao atual governo, né, especialmente ao comportamento inadequado do presidente da República em muitos momentos durante essa pandemia, mas foi um governo que foi eleito legitimamente aí com quase 58 milhões de votos. Até hoje as pessoas não aceitaram isso. Então, eu acho que se quer troca no ano que vem, na eleição. Mas por que fazer esse tipo de artifício, usar a CPI como um instrumento político apenas, né? As pessoas não são bobas, quem acompanha está vendo o que está acontecendo. Então, o Consórcio Nordeste, que deu um cano aí no Rio Grande do Norte, com certeza, conterrâneos de vocês morreram, conterrâneos meus morreram por causa do calote da maconha, né? 300 respiradores, 2 ex-ministros do governo Dilma supostamente envolvidos até a medula com esse escândalo nebuloso, covarde, e a CPI não quer olhar para isso. Eu tive que entrar essa semana passada, estava vendo que não ia dar em nada, que eles não queriam chamar as pessoas que tinham que chamar, eu tenho vários requerimentos nesse sentido. Eu entrei com outro pedido de CPI, na verdade, uma CPMI, uma CPI mista, que vai envolver senadores e deputados federais para ver se olha o que essa CPI não quer olhar, que é rastrear dinheiro de corrupção, né? Dos bilhões de reais de verbas federais enviados para estados e municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, nós conseguimos a assinatura já de 33 senadores. Tá aí uma boa notícia para quem está nos ouvindo na 94 FM. 33 senadores já assinaram, bastavam 27. Eu espero chegar aí até próximo de 40 senadores ao longo dessa semana e vamos entregar para os deputados federais, né? Para que os deputados federais consigam assinaturas dos demais colegas, para que a gente possa instalar uma CPI que busque toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Giovanni Magnus. Senador, o privilégio de estar a terceira vez aqui na bancada participando da entrevista com o senhor. Queria ter meu título aí no Ceará, viu? Para poder voltar na próxima eleição aí, se o senhor fosse disputar. Porque estamos ruim de Senado aqui, viu? Aqui no RN, o nosso Ele é amigo de Stevenson, não digo falo de nosso Senado. Rapaz, Stevenson, eu também gosto muito dele, mas eu prefiro o senador. Foi Stevenson que conseguiu a primeira vez pra gente entrevistar o senador ano passado aqui. Mas a gente tá meio ruim de Senado aqui, viu? Jean Paul Prats e doutora Zenaide lá tá meio... Mas enfim, vamos pra frente. Eu fiz uma publicação, na verdade eu republiquei uma nota de um jornal local aqui, aonde falava da questão. Teve até um conterrâneo seu aí que fez uma crítica, né, em relação ao ministro Alexandre Moraes,
que prestou queixa contra alguém que havia falado mal dele num clube, num bar, num clube, não sei direito como foi. E eu repostei, né? E minha esposa disse: meu filho, apague isso, que ele tá prendendo todo mundo que fala mal dele, né? Então, assim, a que ponto nós chegamos de um ministro do Supremo Tribunal, e aí vem aquela velha, a saudade do ministro Joaquim Barbosa, o Batman brasileiro, né? Que todo mundo falava, que era o cara que tinha a coragem de criticar os seus pares, né? E a gente hoje não vê isso, a gente não consegue enxergar hoje dentro da toga, né? Dentro do STF, alguém que chega e rebata um comportamento disfuncional desse, como o do ministro Alexandre de Moraes e o do ministro Barroso que está tendo. Como é que o senhor enxerga isso no âmbito, vamos dizer assim, de cidadão? Eu não vou nem pedir para o senhor falar como senador, porque o senhor representa uma classe quando o senhor fala como senador, mas como cidadão e político que o senhor é. Como é que o senhor enxerga essa inércia dos demais integrantes do STF em detrimento de tudo aquilo que está acontecendo através dos ministros Alexandre de Moraes e Barroso? Olha, é uma inércia, Giovanni, não apenas dos pares, né? Porque ali é um corporativismo, eles se fecham entre eles, se acham todos poderosos ali, né? Barbarizam, fazem o que querem, inventam um inquérito de fake news ilegal, do meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, mas o mesmo que se sente ofendido é o mesmo que investiga, que julga, que manda prender. Chegamos ao ponto aí dessa situação em São Paulo, de uma discussão de bar, né? Olha só a que nível nós chegamos, né? De intimidação. Isso é intimidação, né? E o Senado também, gente. Não vamos esquecer do Senado, né? Você até começou a pergunta do Senado. Eu tenho estima pelos 3 senadores aí do Rio Grande do Norte, me identifico muito com o senador Stevenson, que tem feito um trabalho corajoso lá dentro, embora que nesse momento a gente percebe muitos colegas nossos, né, de vários estados calados, né, por discordarem do presidente Bolsonaro, e eu repito, eu discordo de muitas coisas também, mas eu acho que tem um princípio maior do que tudo isso. O evento transcende apoio ao governo amanhã, gente, pelo amor de Deus. O evento transcende apoio ao governo. Querem colar a pecha de que é um evento bolsonarista. E o evento, ele transcende a isso. É a liberdade de expressão de quem concorda com o governo, de quem não concorda com o governo, de que está em jogo amanhã. É um Senado omisso, covarde, que precisa agir. Amanhã as pessoas precisam ir com placas para o Senado agir, deliberar sobre os impeachments, né? Tem dezenas engavetados. Não é de hoje. Não é de hoje, são de décadas. O senhor acha possível haver esse impeachment? Acho. Vai depender muito, muito da mobilização que a gente vai ter amanhã. Eu espero que seja gigante. Eu espero que seja pacífica, ordeira. Estava acompanhando o debate de vocês há pouco tempo atrás. As ideias conservadoras antes, né, há 2000 anos atrás, quem tinha fé cristã era jogado aos leões. Vamos lembrar disso? Era Perfeito. Jogado nas arenas. Perfeito. Nas arenas. Hoje nós temos futebol, que ameniza a situação. Antes era nas arenas aí para serem trucidados pelas feras. Hoje é uma perseguição às ideias que defendem princípios cristãos, defesa da vida, contra o aborto, contra a liberação da maconha, contra a liberação da jogatina, né? Então, nós estamos sob ataque. Quem tem esses pensamentos está sendo calado. Você vê uma desmonetização que o Tribunal Superior Eleitoral fez de sites, de blogs, que têm ideias divergentes, que é uma vergonha o que aconteceu. Uma coisa é ataque à democracia, no aspecto de querer quebrar o Supremo. Eu discordo de querer fazer alguma coisa fisicamente com os ministros. Eu discordo disso, né? Eu acho que o Supremo é importante para a democracia, mas o Senado precisa dar um freio nos abusos.
O Senado é conivente com essa situação. As pessoas precisam entender isso, né? Por isso que amanhã tem que ir com um cartaz também para o Senado agir, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, junto com seus pares, só vão agir quando tiver esse grito. Porque muita gente agora está por uma conveniência política, para não ficar mal com a grande mídia também, o projeto de poder. Pessoas que defendiam a liberdade até bem pouco tempo atrás estão caladinhos. Estão caladinhos, entendeu? E a gente precisa gritar amanhã pelos nossos filhos e netos. Precisamos amanhã irmos às ruas, todos com as famílias, repito, de forma ordeira, como esses eventos sempre tiveram. Estão falando aí que pode ter infiltração de black blocs, aí vai ficar muito claro, né? Quem é que está querendo atrapalhar. Os eventos que eu pude ir, desde 2015 também, alguns que eu pude estar presente, eu vi tudo de forma ordeira, são brasileiros, né? Famílias. E essa livre manifestação é muito saudável para a democracia. Olha, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é o nosso bate-papo de hoje. Senador, quem ficou aqui na mesa, a gente convidou para ficar interagindo conosco, foi o Coronel Hélio, que é um dos líderes, que o senhor escutava ele agora há pouco. Ele tem uma pergunta para o senhor, mas antes deixa eu lhe dirigir aqui um abraço, doutor Haroldo Azevedo, proprietário dessa rádio, que está aí como pré-candidato a senador, rodando o estado do Rio Grande do Norte. Ele não está hoje na rádio, mas está escutando a gente pela internet e manda aqui um abraço e um cumprimento de admiração pelo seu trabalho. Manda um abraço para ele, por favor, se ele estiver nos ouvindo. Eu estou até em dívida com ele, que era para ter ligado, mas essa confusão aí que está acontecendo nesse momento, a gente está aqui consumindo muito, é natural, mas assim que passar tudo isso, se Deus quiser, eu vou ligar para ele, porque existe uma admiração recíproca. Então, Coronel Hélio, por favor. Senador Girão, uma boa tarde, né? Nós já estivemos juntos algumas vezes e eu pude externar a admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela sua postura, pelas ideias que o senhor defende. Recentemente, nós, olhando a geopolítica, nós observamos o que aconteceu com a retirada das tropas americanas lá onde o Talibã tomou conta. Foi desastrosa a saída americana, dos soldados americanos, está sendo ainda, do Afeganistão. As pessoas estão realmente desesperadas e, inclusive, o governo americano deixou para trás um arsenal bélico que compromete a segurança mundial das mãos de poderio de armamento aéreo na mão daquele grupo do Talibã. E eu percebi que o Senado americano tem sido demandado para ajudar as pessoas que estão no Afeganistão a saírem de lá. Viraram realmente escritórios, os gabinetes viraram escritório de apoio e socorro àquelas pessoas, àquelas famílias, ou que trabalharam para os americanos, ou que estavam a serviço do país de lá. Eu pergunto ao senhor, a nossa preocupação hoje no Brasil, e o Senado vai ser cobrado por isso, vai ser cobrado por essa omissão, e o senhor começou a sua fala falando por isso, que o Senado, ele é hoje o maior responsável por esse desequilíbrio que está havendo entre as instituições. E aqui vem um pedido, né? Pedido daqueles que acampou 6 meses em Brasília, para poder o impeachment da presidente, à época então Dilma, que o nosso país estava indo para o naufrágio. E foi um pedido amigo meu, de um coronel da Força Aérea venezuelana, que aí eu acordei para a gravidade das coisas em 2014, quando ele falou: Hélio, não deixe acontecer com o Brasil o que já aconteceu com a Venezuela. Então a geopolítica nos mostra hoje os países que estão e o que estão acontecendo ao redor do Brasil, né? Terrenos, são áreas sendo vendidas no estado da Bahia, são muitas coisas que já estão, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a gente não consegue mais nem orar numa igreja,
não consegue mais ser um cristão. Então, eles estão tentando de todas as formas nos dominar, né? Seja ele através das mídias, ou seja eles através dos entes que estão colocados no Superior Tribunal Federal e também dentro das casas legislativas, seja na Federal, na Câmara Federal ou no Senado. Então, senador, aqui vem a minha grande preocupação. O Senado Federal será responsabilizado na figura do seu presidente e dos seus membros pelo desastre que poderá acontecer. Porque hoje o Brasil é um dos países mais importantes do mundo dentro da geopolítica, porque alimenta hoje mais de 1 bilhão de pessoas que dependem daqui da agricultura do Brasil. Então, senador, o que o Senado pode efetivamente e deve fazer após essas manifestações que serão expressivas, gigantes em todo o país, pedindo realmente que o Senado se pronuncie para que esse desequilíbrio, então, possamos voltar a ter paz no nosso Brasil. Coronel Hélio, parabéns pelas suas palavras. Estou de acordo com a sua visão geopolítica. Vejo que o Senado, ele precisa agir. Passou do tempo, mas ainda é tempo depois dessas manifestações. Por isso que eu convido as pessoas que estejam nas ruas amanhã, né? Mesmo quem não gosta do presidente, eu, por exemplo, não concordo com tudo que o presidente diz e faz. Não concordo que é comprando fuzil que a gente vai estabelecer a paz e a harmonia. E também não concordo com as canetadas do STF, né? Então, existe um cerco, existe aí uma provocação, uma perseguição implacável do Supremo Tribunal Federal, intervindo nos poderes legislativo, ele que mandou abrir essa CPI, por exemplo, ele legisla muitas vezes, ele intervém no Poder Executivo com algumas medidas que são prerrogativas do Poder Executivo. Então, é um poder que está acima dos outros. Não existe nada de independência, de harmonia de poderes no Brasil. Nós temos um que se acha melhor do que os outros, né? E que está acima. Então, o Senado, é muito simples a ação do Senado. Por isso que eu repito, amanhã é hora de pegar o cartaz e colocar o que você sente, né? E o Senado deve ser, sim, um objeto de pleito, de clamor da população brasileira para que analise os impeachments. Olha, pode até desconsiderar o pedido do impeachment do presidente da República, né? Porque, pelo momento que a gente vive, o presidente da República jogou nas 4 linhas, a gente tem que reconhecer. Ele foi lá e pediu, né, que o Senado abra o pedido de impeachment sobre o ministro Alexandre de Moraes. O presidente jogou dentro das 4 linhas quando pediu ao próprio Supremo Tribunal Federal para tirá-lo da lista desse inquérito ilegal de fake news, né? Ele como investigado, presidente da República. Olha que ponto chega a intimidação, né? Agora, o Senado pode até desconsiderar, né? Mas tem dezenas de outros pedidos. Tem um pedido meu de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que foi feito por uma coalizão de juristas que nos ajudaram a fazer esse pedido. Teve outro que eu assinei junto com o Cajuru, junto com o Stevenson do Rio Grande do Norte, olha só, que eu assinei junto com o Heinz, que é um pedido de impeachment com base num jornalista, num comunicador, Caio Coppola, que conseguiu aí 3 milhões de assinaturas. 3 milhões. 3 milhões, você sabe o que é 3 milhões de assinaturas? Isso rapidamente ele conseguiu isso. E a gente deu entrada, nós entregamos na mão do presidente Rodrigo Pacheco. Então, que o Senado tenha coragem de fazer cumprir o seu papel, porque não adianta a gente cobrar que faça esse papel a Câmara dos Deputados. Não adianta a gente cobrar que faça esse papel o presidente da República. Constitucionalmente é o Senado que delibera sobre pedidos de impeachment. E olha, nós já tivemos presidentes da República que receberam impeachment,
Nós já tivemos senadores da República cassados. Nós já tivemos deputados federais cassados. O único poder que a gente não abriu ainda para investigar, que é intocável hoje no Brasil, é o Poder Judiciário. Então, é aí que está o erro, né? E eles perderam a noção do razoável, né? E o Senado, de forma respeitando a democracia, e eu vou lutar até o último dia pela democracia, né? O Senado pode resolver esse problema. E eu acredito que basta um pedido de impeachment ser deliberado, abrir o processo, né? E eu acho que isso já vai ser um freio no Supremo, para o pessoal se alertar. Basta um, tem um efeito pedagógico, né? Obviamente dando ampla defesa, o direito ao contraditório, para que se possa fazer uma investigação justa. Agora, é muito importante que a gente possa fazer isso o quanto antes. E aí é o povo brasileiro pedindo aos senadores, ao Senado, você que está nos ouvindo aí, liga para os seus senadores, vai atrás nas redes sociais dele, se não tem o telefone dele, vai nas redes sociais. Eu sei que a rádio 94 FM, ela transcende o território potiguar, né? Ela vai aí para muitos estados, para muitos países, liga para os teus representantes, manda mensagem, cobra que ele se posicione. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito, porque eu acredito que isso vai fortalecer a democracia no Brasil e vai dar um recado, o Senado agindo, as coisas se equilibram. Aí eu acho que é um freio de arrumação, né? Aí a gente vai ter realmente um diálogo sendo restabelecido dentro do Brasil, dentro de uma harmonia tão sonhada entre os poderes. E por falar em harmonia, senador, me cabe aqui a última pergunta. Eu farei duas em uma, porque eu preciso fazer uma que eu guardei com muito carinho, porque eu quero saber da sua opinião. Mas a primeira é de uma matéria que sai hoje no Globo, dizendo que nos bastidores ministros do Supremo articulam para conter crise entre poderes. E dá conta de reuniões entre o ministro Fux e o ministro Paulo Guedes, o ministro Fux e o ministro Ciro Nogueira, e também os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli com o ex-presidente da República, Michel Temer, para tentar conter. O senhor acredita que poderemos ter um certo entendimento em relação ao que está por vir? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é se o senhor crê que o ex-juiz Sérgio Moro poderá ser candidato a presidente pelo seu partido. O seu partido, que tem entre os líderes o senador Álvaro Dias, nunca escondeu que é um partido que defende a Lava Jato, né? Um partido lavajatista, vamos assim. E já perguntamos, inclusive, aqui ao senador Álvaro Dias, né? O senhor crê numa terceira via? Acha que Sérgio Moro pode ser um pré-candidato? Qual é a leitura que o senhor faz desse cenário? E aí eu quero saber se o senhor é candidato a governador do Ceará também. São 3 perguntas em uma. De trás para frente, né? Não sou candidato ao governo do Ceará, né? Já tem uma pessoa que, inclusive, na época, foi que me convidou para entrar na política, que é o deputado federal Capitão Wagner. Ele já está fazendo aí uma peregrinação pelo Estado, se lançou candidato e eu tenho muita gratidão, né? Eu acho que é um sentimento mais nobre do ser humano e acho que ele está preparado para enfrentar qualquer desafio, né? Conhece bem o Estado, as suas necessidades e com relação à terceira via, eu acho que isso é importante para a democracia. Não quero adentrar em nomes, até porque seria incoerente da minha parte nesse momento, porque eu vejo uma CPI política, eu estou dentro dessa CPI política ali, e eu acho um absurdo se falar agora, no calendário do ano que vem. Não era para estarmos falando disso. A gente era para estar resolvendo aí o problema do preço do diesel, do feijão, da carne, da energia elétrica. Era para estar vendo isso. E não falando de eleição, no meu modo de entender. Okay. A outra questão que você colocou sobre esse diálogo que está existindo aí entre ministros e tal, eu acho que o diálogo é sempre importante. Mas a premissa precisa ser a verdade, né? Chega de jeitinho brasileiro. Chegou a hora da gente encarar a verdade. A verdade é que existe aí um sistema apodrecido no Brasil hoje, né? De tanta corrupção, né, que a gente viu nos últimos governos,
ainda querendo o crime reagindo. A Lava Jato é um instrumento importante que me fez entrar na política, que fez o brasileiro entrar, muitos brasileiros aí do meio jurídico entrarem no magistrado, entendeu? Com o objetivo de que o brasileiro acreditando que a justiça seria para todos, quando viu empresários poderosos ir para a cadeia, quando viu políticos poderosos vir para a cadeia, e agora o Supremo Tribunal Federal soltando, libertando em decisões esdrúxulas, muitos desses réus, né? Coisas assim inimagináveis. A gente vê os 3 poderes da República conspirando contra a Lava Jato, os 3 poderes, né? O próprio Executivo, quando pega a COAF, joga para um lado, joga para o outro, e hoje fica como apêndice do Banco Central. O Legislativo, que vota o abuso de autoridade na calada da noite, que infelizmente vota muitas vezes contra o desejo da população brasileira, né? E eu acho que o grande instrumento que a gente tem é o voto. É o voto para fazer julgamento, ver exatamente. Eu vejo nesse governo muitas coisas positivas também, né? A gente não pode ser injusto. Eu vejo que tem um ministério composto aí, em sua grande maioria, por profissionais dedicados, capacitados, que estão colocando aí milhares de obras paradas, né? Executando essas obras sem, até agora, nada de corrupção. Tudo é narrativo que a gente vê na CPI, materialidade não tem, né? E essa é a realidade do país, né? E querem tirar a força, querem intimidar, cercar o presidente, né? Inclusive, parece aquele vídeo que roda um pouco aí, já rodou, que é a estratégia da hiena, né? A estratégia da hiena é pegar a sua caça, separar do bando, né? E deixar frágil ali, pegar o mais frágil, separar e atacar. E eu não acho correto isso. Eu acho que o momento é de a gente defender o Brasil. Isso transcende a questão de governo, apoio de governo. Os governos passam, gente. Os governos estão aqui hoje, no ano que vem pode ser outro, né? Agora, eu acredito muito que amanhã é um dia chave, porque ele transcende a questão de governo, né? É uma questão para os nossos filhos e netos, de liberdade de expressão, né? Que o Senado faça seu papel. Então, chegou a hora do povo brasileiro se manifestar. Repito mais uma vez, desculpa eu estar sendo chato, mas de forma ordeira, pacífica, mas com firmeza, né? Com firmeza, porque nós chegamos no limite do insuportável, das arbitrariedades, tanto da omissão do Senado, que eu faço parte, como também do Supremo Tribunal Federal, que avança sobre os outros poderes, que está caçando os conservadores, né? Uma caçada que a gente vê hoje impiedosa a quem tem ideias divergentes. Você não pode criticar, né? Mas e isso é muito perigoso nesse momento, e a gente precisa reagir com sabedoria para que os nossos gritos dos cidadãos brasileiros sejam ouvidos dentro do Congresso Nacional, especialmente. Senador Eduardo Girão, vou fazer as palavras da Gorete Dias, que comentou lá no chat do YouTube. Parabéns para o senador Eduardo Girão, fala clara e coerente. Senador, obrigado por mais uma vez a sua disponibilidade em pleno feriadão de bater papo conosco aqui e trazer suas opiniões e posições que mostram que o senhor não só bem representa o estado de Ceará, mas muitos aqui dos potiguares e que espalhados pelo Brasil nos ouvem, das suas posições, das suas palavras, do seu posicionamento e do homem íntegro que o senhor é. Muito obrigado. Gratidão, todos vocês, parabéns pelo trabalho, né? É difícil a gente ver profissionais da mídia, é difícil a gente ver veículos de comunicação que vão contra essa onda, né? Que é uma onda do politicamente correto, que querem impor pra gente. E vocês fazem esse trabalho que eu admiro muito, num Brasil que tudo se politizou, né? Tratamento médico foi politizado, o campeonato de futebol, campeonatos foram politizados, a auditoria no voto foi politizada, até a bandeira do Brasil, a bandeira que a gente vai levar amanhã foi politizada. É a bandeira do Brasil, gente, está acima de qualquer governo. E eu quero encerrar com uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier.
um grande pacifista e humanista brasileiro, que inclusive semana passada a gente conseguiu alçar aí, falta só o presidente da República ratificar, né, sancionar, mas já passou pela Câmara e pelo Senado, um herói da pátria, né? O heroísmo, ele vem de atitudes pacifistas, da caridade, da compreensão, da harmonia. Chico dizia o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode iniciar agora um novo fim. Então, tudo que o Senado não fez em 132 anos de república quase, a gente pode fazer com que a partir de amanhã o Senado possa reescrever a sua história com dignidade nessa importante instituição e possa servir ao povo brasileiro nesse momento que se precisa de harmonia, que se precisa de diálogo, que se precisa cumprir as leis do Brasil. Grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz.